A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria compartilhar com vocês algo que acabou de acontecer agora. Uns 10 minutos atrás no máximo. Eu estava intercedendo pelo Brasil, né? Eu estava orando ali pelo Brasil, porque ultimamente eu tinha sentido que algo iria acontecer, mas não estava conseguindo entender muito bem o que era. Então eu fui interceder pelo Brasil, né? E comecei a orar. E enquanto eu ia orando pelo Brasil, eu percebi, isso é muito comum de acontecer comigo na oração, enquanto eu estou orando, Deus costuma me tomar, né, para entregar revelações, ou para revelar algo, ou para profetizar, geralmente sempre quando eu estou orando, intercedendo. E quando eu estava orando, né, o Senhor, Ele falou algo pra mim, o Espírito Santo começou a chorar, em prantos me tomou, né? O Espírito Santo começou a me tomou e começou a chorar com muita dor, com uma grande aflição, com uma grande tristeza, com uma tristeza que eu não consigo nem explicar pra vocês aqui, né? Eu ainda tô um pouco em choque, né? Porque foi algo realmente muito forte. O meu corpo humano não tem estrutura para suportar quando isso acontece, né? Quando Deus me toma assim, eu costumo, meu corpo físico não consegue suportar. Mas o Espírito Santo me falou em prantos, né? Era como se o Espírito Santo estivesse desabafando comigo, muito triste, mas muito triste mesmo, como se fosse algo que ele não quisesse que acontecesse, mas que infelizmente vai ser necessário acontecer, como o próprio Deus me disse, vai ser necessário acontecer, para que todos vejam a glória de Deus, e para que todos vejam que Deus é o único e que não existe outro Deus e outro Senhor além dele, né? Então Deus me falou enquanto eu ainda estava orando, e o Espírito Santo me tomou em um pranto de soluçar. Meus irmãos, o Espírito Santo me tomou em um pranto de soluçar, sabe? E eu ali soluçando, e o Senhor me falou, mortes, né? Eu anotei aqui para não esquecer, mas isso tem poucos minutos que acabou de acontecer. Mortes, muitas mortes. Vai ter muitas mortes. E eu estava intercedendo pela nação brasileira, para que Deus viesse entrar com livramento, com proteção, com a graça dele, com misericórdia. E o Senhor me responde isso. Mortes, muitas mortes. Vai ter muitas mortes. Devastação e ruína. Depois do dia 7 de março. Depois do dia 7 de março. Vai ter muitas mortes, devastação e ruína. Mas é necessário para que todos vejam a glória de Deus, né? O Senhor me falou isso, mas é necessário. É necessário para que todos vejam a minha glória, né? O meu poder. Foi isso que o Senhor acabou de me falar ali enquanto eu estava intercedendo. E o Senhor me falou isso, meus amados, com muita dor, mas com muita dor em prantos. Como eu falei, quando o Senhor me falou isso, quem é profeta consegue ter esse entendimento de conseguir sentir o sentimento de Deus. Deus faz muito isso com os profetas, né? Deus faz a gente sentir o que Ele está sentindo na hora que Ele vai nos entregando a palavra. Se Ele estiver sentindo ira, Ele faz a gente sentir a ira dEle. Se Ele estiver sentindo dor, Ele faz a gente sentir a dor dEle. Porque Deus, Ele não é um boneco. Deus não Deus, Ele tem sentimentos. Deus, Ele ama. Deus, Ele se entristece. Deus, Ele tem sentimentos. Assim como nós também temos. Só que os sentimentos de Deus não são corrompidos. O que isso significa? Ele não tem inveja, ele não tem luxúria, ele não tem ganância, né? Mas ele se entristece, ele ama, né? Ele perdoa, ele se entristece, ele se sente rejeitado quando nós tomamos decisões. E quando Deus me falou isso, meus irmãos, Ele me falou com um sentimento de extrema tristeza. E o Espírito Santo soluçava, sabe? Aquele choro alto de berro. Então, era assim que eu estava na hora que eu estava intercedendo e o Espírito Santo me tomou. Eu acredito que todos em volta aqui tenham escutado esse choro de berro. Sabe aquele choro de berro que é uma dor tão grande que parece que a nossa alma começa a gritar através do choro? E através desse choro que o Senhor me falou, que o Espírito Santo me falou, que depois do dia 7 de março
vai ter muitas mortes no Brasil. Meus irmãos, vai ter muitas mortes, vai ter uma devastação e vai ter uma ruína. Mas vai ser necessário, o Senhor repetiu isso para mim 2 vezes, mas é necessário. É necessário para que todos vejam a minha glória, o meu poder. E isso é muito sério, irmãos, isso é muito, muito, muito sério. Porque se Deus está avisando, ultimamente Deus tem usado tantas pessoas para avisar, mas tantas pessoas para avisar, que é pra gente se consertar, é pra gente se preparar, é pra gente orar, é pra gente jejuar. Porque nesse ano de 2025, Deus vai fazer algo na terra, mas muitas pessoas não estão acreditando, muitas pessoas não estão levando a sério. E mais uma vez, enquanto eu estava intercedendo pelo Brasil, para que Deus viesse livrar, guardar, libertar essa nação, purificar o pecado do Brasil, né? Hoje é sábado de carnaval. Tem muitas pessoas na rua curtindo, pulando o carnaval, satisfazendo os prazeres da carne. E enquanto eu estava intercedendo pelo Brasil, o Espírito Santo me fala, me toma e me revela isso com muita dor. Meus amados, vocês não têm noção. Deus não quer que isso aconteça. Isso não é o que Ele queria fazer. Não, o que Ele queria fazer era derramar graça, o amor dele, o perdão e a misericórdia. Mas se o povo não se arrepende, como Ele vai derramar o amor dele? Se o povo não reconhece os seus pecados, se a nação brasileira não reconhece os pecados, a imundícia, a imoralidade, como Deus vai derramar o perdão dele desse jeito? Não era isso que Deus queria derramar sobre a nação brasileira. Não era morte, não era ruína, não era devastação. Mas por conta do nível que a nação brasileira chegou, né? Deus me falou isso chorando em prantos. Meus amados, não era isso que Ele queria. Deus não sente prazer na morte de ninguém, porque Deus não é carrasco. Em Ezequiel 33 vai dizer que o prazer do Senhor está na salvação das vidas das pessoas. Deus não sente prazer em ver mortes, em ver devastação, em ver ruína da criação dele. Mas como eu falei, se o povo não se arrepende, como Deus vai perdoar? Se o povo não reconhece o erro, como Deus vai ser misericordioso? Se o povo não leva as palavras do Senhor a sério, como Deus vai derramar a graça e a misericórdia dele? Então, meus amados, vamos entender a gravidade disso, porque isso é muito sério. Hoje é dia 1º de março. Depois do dia 7, Deus já falou que vai começar muitas mortes. Eu vou ler aqui de novo. Eu vou ler isso daqui de novo, porque eu fiquei em choque até agora com o que o Senhor me revelou. Deus falou assim pra mim, com um choro de pranto: mortes, muitas mortes. Vai ter muitas mortes, devastação e ruína. Depois do dia 7 de março. Mas é necessário para que todos vejam a minha glória. Meus amados, é o que Deus está usando muitas pessoas para falar. Parem de brincar. O tempo de brincadeira acabou. O tempo de brincar acabou. O tempo de ficar em cima do muro acabou. Se você quiser o perdão, se você quiser a misericórdia, é agora. Porque vocês não têm noção da intensidade da devastação de Deus. Do jeito que Deus me falou ali, da maneira que Deus me falou, a quantidade de mortes que vai ter, vai ser muita gente. Vai ser muita gente que vai morrer, gente, depois do dia 7 de março. Porque a forma que Deus me falou ali que vai acontecer no Brasil é algo muito sério. É algo muito sério, eu acredito, pela forma que Deus me falou. Eu acredito que vai ser muito pior do que o Covid. Vai ser muito pior do que as mortes que a Covid causaram. Mas como o Senhor me falou, vai ser necessário para que todos vejam a glória dele, porque vocês não estão levando Deus a sério. O mundo não está levando Deus a sério. A nação brasileira não leva Deus a sério. A nação brasileira quer fazer piada de tudo. A nação brasileira acha que pode brincar com Deus. A nação brasileira acha que pode zombar de Deus, que pode viver dessa forma que vive. Meus amados, essa é a última chamada de arrependimento antes que comece a devastação no Brasil, tá? Essa é a última chamada de arrependimento antes que comece essa ruína. Como eu falei, Deus não se agrada, não se alegra na morte de muitas pessoas. Mas o prazer de Deus está na salvação.
Mas como Deus vai derramar salvação se não tem arrependimento? Como Deus vai derramar avivamento se não tem conserto? Se as pessoas não querem largar a vida imoral de se levar, se as pessoas não querem reconhecer que Deus é o único caminho, que Jesus Cristo é o único caminho e que não existe, é mentira. Não existe nenhum outro caminho que leva a Deus a não ser Jesus. Jesus é o único caminho e fora dele não existe nenhum outro, é mentira. É mentira, todos os outros caminhos são uma mentira. O único caminho que leva a Deus, o único caminho que leva a salvação é Jesus. Então, meu amado e minha amada, eu te aconselho agora a se consertar com Deus. A se consertar com Deus, a se arrepender. Sai de cima do muro. Não é mais hora de brincadeira. Porque a gente não sabe quem vai ser atingido por essa grande quantidade de mortes que vai ter no Brasil. Vai ser pelo Brasil todo. A gente não sabe se a gente vai ser atingido por essa grande morte. Eu só soube pedir para Deus guardar o povo dele. Para Deus guardar as vidas e as almas. Né? Para Deus derramar a misericórdia dele. Meus amados, mas Deus já está decidido. Porque mesmo eu pedindo para Deus derramar a misericórdia dele, guardar a vida, guardar as vidas e guardar as almas, ele já falou, vai ser necessário isso acontecer. Porque o povo está brincando. Porque o Brasil não quer acreditar. Porque o Brasil não quer entender, não quer escutar. Deus está falando há tanto tempo e o Brasil não quer ouvir. O povo quer levar tudo na brincadeira, quer escarnecer, quer zombar de Deus, quer chamar os profetas de maluco, de bitolado, de doido. Mas Deus está avisando. Então, sai de cima do muro e se conserta o mais rápido possível. A gente não tem muito tempo. Meus amados, o que vai acontecer nesse mês de março não está escrito. O que vai acontecer nesse mês de março de 2025 não está escrito. Vai ser uma devastação em nível brasileiro, tá? E Deus está avisando. Por quê? Para que você venha se arrepender enquanto é tempo. Para que Deus venha livrar você. Para que Deus venha livrar sua casa e sua família. E caso Deus não livre a sua casa e a sua família, pelo menos você vai ter alcançado a salvação. E vai ir direto para a glória, para os braços do Senhor Jesus. Onde não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento, nem condenação e nem castigo. Mas é necessário que você se arrependa. É necessário que você se conserte. É necessário que você saia de cima do muro. E pare de viver para a carne e comece a viver para Deus. Meus amados, acabou o tempo de brincadeira. A gente não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo para brincar. Deus já está preparando a terra. Deus já está preparando a terra para a volta dele. Isso que vai acontecer no mês de março, isso que vai acontecer depois do dia 7, já é a preparação da terra para a volta dele. Já é a preparação da terra. Deus vai começar a terra. E ele vai começar a arrancar muita vida, gente. Ele vai começar a arrancar muita vida. Deus vai começar a levar muita gente. Porque ele sabe que vai ter gente que não vai suportar o que vai acontecer aqui na terra. Então ele vai levar, porque ele sabe que vai ter gente que não vai suportar o que vai acontecer. Mas Deus já está preparando a terra para a volta dele. Jesus já está preparando a nação brasileira e todos os outros países para a volta dele. É necessário que você se arrependa. Isso não é brincadeira. De Deus não se zomba. Acabou o tempo de viver de qualquer jeito. Acabou o tempo, gente. Vamos nos consertar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de dormir espiritualmente. Não é mais tempo de se ocupar com as coisas desse mundo e se esquecer que Jesus está voltando. A qualquer momento ele pode voltar. E se você estiver distraído com as coisas desse mundo, você vai ficar. Se você estiver distraído em como ganhar dinheiro, como fazer dinheiro, em como aumentar a sua renda, em como comprar carro, em como comprar casa, você vai ficar distraído com as coisas daqui. E ele vai levar aqueles que estavam esperando por ele. Não se distraia. Não perca o foco. Olhe para Deus, porque ele já está voltando. Se você perder o foco, se você olhar só para as coisas dessa terra, Deus vai levar os outros e você vai ficar. Por quê? Porque você se distraiu.
Porque você tem olhado para a carne, porque você tem olhado para o mundo, porque você tem olhado para casa, para carro, para dinheiro, para necessidades básicas, mas tem se esquecido que o seu espírito precisa ser preparado para a volta do Rei, que as suas vestes precisam estar limpas para a vinda dele. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Se preparem de verdade. Porque depois do dia 7 de março, o que vai começar a acontecer é só ruína, é só devastação, é só ruína. Se vocês tiverem filhos, família, intercedam. É por isso que eu sempre falo, gente, orem pelas suas casas, pelas suas famílias. Comecem o jejum. Jejuem, se consagrem, clame pelo sangue de Jesus. Porque o espírito de morte vai assolar todo o Brasil. E vai ter muitas mortes a partir do dia 7 de março. Vai ter muitas mortes. Muitas mortes. Eu não consigo mensurar a quantidade de mortes que vai ser, porque a maneira que o Espírito Santo me falou foi com uma angústia, foi com um sofrimento, foi como se ele dissesse: eu não quero que isso aconteça, mas infelizmente vai ser necessário. Tá? Porque o Senhor só me falava muitas mortes, muitas mortes, é o que vai acontecer. Vai ter ruína, devastação depois do dia 7 de março. Então, se arrependam, se conserte, confesse ao Senhor Jesus, reconheça que só Ele pode te salvar e ninguém mais. Não queira ficar nesse mundo, não queira ser atingido pela ruína e pela devastação que Deus vai derramar sobre essa nação. Tá, meus amados? Eu gostaria de ler aqui, né? Antes de encerrar, eu gostaria de ler o capítulo 12 de Jó, que coincide com essa palavra que o Senhor me falou, né? Logo em seguida ele me deu esse capítulo 12 de Jó, porque Deus confirma tudo na palavra dele. Jó capítulo 12, a partir do versículo 6 diz assim: a tenda dos saqueadores não sofre perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles os ensinarão, ou às aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Na mão do Senhor está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a boca? A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento? Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. O que Ele derruba não se pode reconstruir. Quem Ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se Ele retém as águas, predomina a seca. Se Ele as solta, devastam a terra. A Ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a Ele pertence. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruina os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e destrói. Faz crescer as nações e dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular. Num deserto sem caminhos, andam tateando das trevas sem nenhuma luz e os faz cambalear como bêbados. Meus amados, essa palavra de Jó 12... só mostra que todo o poder, toda a vida, toda a majestade está nas mãos do Senhor. No versículo 9 e 10 vai dizer que a mão de Deus fez tudo o que existe e que pertence a Ele a vida e o fôlego de toda a humanidade. Isso só confirma que, como pertence a Deus o fôlego de toda a humanidade, quando Ele quer tirar, Ele tira. Porque foi Ele que criou.
Quando Deus quer tirar a vida da humanidade, Ele arranca a vida, porque foi Ele que deu a vida. Quando Ele quer gerar mortes, arrancando o fôlego que Ele deu, Ele faz, porque Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele gerou tudo o que existe. Então não se esqueça e tema ao Senhor. Temer não é ter medo, é ter reverência e respeito por Ele. É reconhecer que Ele é Deus e que não existe nenhum outro além dele. Tá? Então, meus amados, enquanto ainda é tempo, se consertem, jejuem, se consagrem, busquem ao Senhor, comecem a ungir as portas e as janelas de sua casa. Eu já estou fazendo isso. E o Senhor só vai me confirmando que vai ser liberado um espírito de mortandade no Brasil, que vai ceifar muitas vidas. Unjam as janelas e as portas das casas de vocês, para que esse espírito de mortandade não entre na casa de vocês. Clamem o sangue de Jesus, orem, jejuem, se posicionem, porque isso é muito sério. Jesus está voltando e Ele já está preparando a terra para ser arada para a volta dele, tá? Guardem essa palavra em seus corações e temam ao Senhor, porque Ele fala e Ele cumpre. O Senhor falou e o Senhor vai fazer. Amém?